Olá, Deus, eis-nos aqui. Sou Moreirão, alimentando a todos com o Espírito Santo. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, nos alimenta com a tua palavra. Fortalece nosso espírito, Senhor, para passar por esse dia mal. Amém. Veja que a ordem de Deus em Êxodo é obedecer às leis, obedecer aos seus mandamentos. E aqui é Moisés falando com Deus na sarça de fogo. E você vê nas Escrituras que a sarça não se queima, né? Deus fala com ele através da sarça. Êxodo, capítulo 26, versículo 8. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas. E assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado do outro lado, e sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra cobertura de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia. Veja que era tudo do bom e do melhor, para Deus. Diferentemente de hoje, que os pregadores pregam que se não tiverem dízimos e ofertas, se não pagarem, não terão salvação. Essa é a diferença do povo de Deus, do que Moisés faz, do que Deus fala, e como está fazendo o tabernáculo para ele habitar. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo,
e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. Veja que Deus deixa tudo bem detalhado como fazer. E nunca o homem faça algo para pensar que vai melhorar, igual nós vemos as religiões hoje. Deus deixou como é a doutrina, como é que tem que se portar para a pregação dos cultos nas igrejas, e os homens criam as suas religiões, as suas igrejas, e dizem que a melhor forma é a que eles criaram hoje. Então é complicado. Você vê Deus, a perfeição, criar um meio para você operar, e você vai e diz que o meio que você criou é melhor do que o que Deus fez. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás o outro de tábuas. As farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas cobrirás o ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. O véu separava as pessoas que estavam vindo do Espírito de Deus, ficava dentro do véu. E porás coberta do propiciário sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordado. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. 6 colchetes serão de ouro. E far-lhe-ás a fundição 5 bases de cobre. 27. Farás também um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e os cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a este rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Você vê. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. Veja que Deus deixa tudo programado para ser feito. A regra de Deus é obedecer. E pedir a Ele. Peça. Ele sabe o que você quer, mas quer que você peça, quer que você entenda que Ele pode fazer tudo por você, quer que você entenda que mesmo no sofrimento, você sabe que Ele está ao seu lado. Então nunca deixe de pedir a Deus, nunca duvide. Eu sei que a gente entristece, eu sei que é sofrimento, mas a gente sabe quem está nos protegendo. Então Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus os proteja, que Deus os cure, que Deus os guarde. Então Deus abençoe.
Receba todos o pão da vida.